Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu sou Julia Bart e hoje a gente vai falar sobre Frankenstein, de Guilherme Del Toro, a mais nova adaptação da criatura criada por Mary Shelley, pelas mãos de um cineasta que entende e muito de monstros. A história todo mundo já conhece, né? Um cientista que desafia os limites da ciência, cria uma vida e precisa lidar com as consequências disso. Mas o que muda quando essa história passa pelo olhar de Del Toro, um diretor obcecado por criaturas marginalizadas, rejeição e humanidade. E ao meu lado, para me ajudar a dar vida a um novo ser, está ele, Juliano Silva. Oi, e também quero reacender o debate aí, se é Frankenstein ou Monstro de Frankenstein, né? Porque se perdeu, né, a origem, o real nome do ser, do monstro, da criatura. Pra mim sempre foi Frankenstein só. Pra mim ele era tipo assim, o Victor Frankenstein e o Frankenstein, sabe? Nunca pensei muito sobre isso, não. Cara, é um debate, eu acho que, principalmente a partir das adaptações que a gente vai comentar um pouco, né, no primeiro bloco, porque no livro nunca é colocado o monstro como Frankenstein. Mas se perdeu, né? Hoje em dia já é comum chamar o monstro de Frankenstein, né? Mas, na verdade, o Frankenstein é o nome do criador, né? O Victor Frankenstein. Sim, no caso era só criatura, né? Não tinha um nome específico. E tem muita coisa pra falar, né? Não só sobre a nomenclatura, mas como esse personagem foi mudando, né? Vamos falar sobre isso agora. E antes da gente iniciar, né, ir pro episódio, eu queria trazer uma notícia super legal pra vocês, que agora o Story-se tem um Apoie-se. Uhul! Pra quem não sabe, o Apoie-se é uma plataforma onde vocês, ouvintes, podem contribuir com a gente para que a gente consiga criar episódios melhores, né, consiga financiar melhor o Story-se, né. Então, lá a gente tem 3 planos, né? Um plano que é de R$5, outro que é de 10 e outro que é de R$20. E com esse valor você pode escolher qualquer um, né? O que você sentir mais à vontade. E assim você vai contribuir para que a gente consiga atingir nossas metas, que atualmente são criar um site, né? Pra gente ter direitinho os episódios do Stories salvos. Atualmente a gente só coloca no Spotify, a gente sabe que, né, vai que um dia acabe o Spotify, mas se a gente tiver um site vai estar mais seguro e vai estar melhor disponível também para vocês ouvirem os episódios. E além dessa meta, a nossa outra meta é conseguir um editor pro podcast, né, para editar os episódios, porque dá um trabalho gigantesco editar os episódios, então a gente quer conseguir contratar um editor para que a gente consiga se dedicar melhor à parte de criação, de roteirização, de pesquisa, que é o que a gente realmente gosta mais de fazer, né. Então, assim, se vocês tiverem condições, né, tiverem essa disponibilidade de apoiar, é bem tranquilo, é bem simples, assim. Pode apoiar agora e depois, se não conseguir apoiar mais tarde, tudo bem, não tem problema. Mas vai ser muito importante pra gente e a gente vai agradecer de coração também todo mundo que conseguir contribuir pro Story-se crescer cada vez mais. E também a partir dos planos, né, de apoio, tem as recompensas que seguem uma hierarquia, né, que seria tanto ter o nome da pessoa que apoiou no episódio, né, na postagem do episódio, também a questão de um grupo no Telegram, né, contato com nós, também com demais apoiadores, e episódios extras que a gente vai estar produzindo. A gente vai deixar o link do Apoie-se na descrição do episódio, nas plataformas de streaming, né, tipo Spotify, entre outros, e também vamos colocar no nosso Instagram. É isso aí, gente, apoia o Story-se, que vai ser super incrível, a gente vai fazer muita coisa legal esse ano. De pedaços, memórias de diferentes homens. E então eu vi seu nome. Victor Frankenstein. Em 2023
mais, junto da Netflix, o cineasta mexicano Guilherme Del Toro anunciou um projeto que ele queria fazer há décadas. Adaptar Frankenstein, o clássico de Mary Shelley, e esse sonho virou realidade em 2025 com uma produção gigante, ambiciosa e também um elenco de peso, com nomes como Oscar Isaac, que interpreta o Victor Frankenstein, o Jacob Elordi no papel da criatura e a Mia Goth como Elizabeth, que é ali o interesse amoroso dos dois. Em várias entrevistas, o Del Toro já disse que os seus mais de 30 anos de carreira foram, de certa forma, uma preparação para fazer esse filme. E se a gente for pensar, isso faz muito sentido, porque ele sempre foi um diretor muito interessado em mostrar monstros que a sociedade trata como ameaça, mas que lá no fundo estão falando sobre solidão, rejeição e o desejo de pertencimento. É uma obsessão que atravessa toda a filmografia dele, de O Labirinto do Fauno, que foi um dos primeiros filmes que ele fez, até A Forma da Água, que deu a ele também um Oscar. Pois é, né? Acho que desde o começo da carreira do Del Toro, né, a gente percebe que ele tem essa fixação com monstros, né? Em retratar monstros no cinema. Mas, de alguma forma, ele trata diferente, né? Nem sempre o monstro é o vilão. Então, acho que a gente consegue ver isso, como tu falou, no Labirinto do Fauno, ou até em A Forma d'Água, né? Então, acho que ele sempre quis inverter esse olhar, né? E eu acho que para fazer uma releitura de Frankenstein é meio que um prato cheio, né? Pro diretor que tem esse olhar de trazer essa inversão do papel, digamos assim, de um monstro, né? De um ser, de uma criatura. Inclusive, o Del Toro, ele tem uma casa que é meio que uma casa mal assombrada, assim, que ele foi criando ao longo de décadas. E aí tem uma sala, na real é um quarto, não é uma sala, acho que é um quarto que é todo dedicado ao Frankenstein. Então ele tem várias imagens, estátuas e artigos originais de filmes do Frankenstein. Então, assim, é uma obsessão que ele realmente teve ao longo da carreira dele toda. E ele falou, né, realmente nas entrevistas que era algo que ele sempre quis fazer, que tudo foi uma preparação pra isso, mas a gente não sabe ainda se deu. Vamos discutir se deu certo ou não essa preparação. Sim, né, até ele realmente colocou isso, né, acho que tanto na propaganda, assim, do filme, de que ele meio que estava se preparando para fazer esse filme, né, então, como se a carreira dele, como se os filmes anteriores fosse esse ensaio até chegar a esse grande momento. Então ele realmente cria, né, todo um sentimento em relação à história, como você falou, a gente vai debater se teve um êxito, né? Só uma pergunta que me surgiu agora, na tua opinião, quero saber, se ele falar sobre isso, assim, falar, eu me preparei a minha carreira toda pra fazer esse filme, todos os meus filmes foram pra esse, tu acha que ele tá tirando mérito dos filmes deles anterior, ou tudo bem? Assim, eu acho que ele talvez tentou, né, ou passou um sentimento de que de que ele tava aguardando para fazer esse filme por um bom tempo, assim. Então eu acho que provavelmente, né, claro, o Frankenstein é um das grandes criaturas, monstros do cinema, né? Eu acho que é difícil que, para quem hoje faz um filme, sei lá, de terror, horror, ou até na pegada dele de trazer criaturas, de criar criaturas, não se inspirar no Frankenstein. Então eu acho que ele coloca talvez a obra dele, né, como essa síntese para esse filme. Só que daí talvez, né, para quem não gostou do filme, ou gostou, ou teve questionamentos, pode sentir um pouco esse discurso contraditório, né? Mas eu acredito que vai também tanto do sentimento mesmo do Del Toro, porque ele coloca muito isso em entrevistas, de que ele gostava muito de monstros, de que sempre gostou muito, mas talvez pra quem não gostou do filme possa ter essa visão dele meio contraditória, né? Eu acho que ele é um diretor muito nichado, assim, eu acho que os filmes dele em si são filmes que misturam um pouco de terror, mas um terror gótico, mas não chega a ser aquele terror gótico que a gente vê, por exemplo, no Tim Burton. Eu acho que é um pouco mais refinado, assim, sabe? Mexe muito com criaturas, mexe muito com efeitos práticos, realmente, assim, né? Maquiagem, coisas assim, mas sempre com uma história, uma roupagem trazendo alguma crítica social, algum conceito relacionado à sociedade em si, o que é legal, assim, eu sinto que ele é um diretor muito aberto, né, e ele também é muito querido, né, as entrevistas, assim, ele vê que ele não é uma pessoa fofa, né, sempre super sorridente, super aberta, assim, o que eu acho legal esse contraste, assim, dos filmes dele, né. E não só também não só filmes live action, assim, né, mas também animação, né, ele se dedicou também muito à animação, né, o Pinóquio, que foi um dos filmes que eu acho que talvez seja o meu filme favorito dele,
que eu amo o Pinóquio, que é um stop motion. É stop motion, né, se eu não me engano. Isso. Stop motion, assim, pra mim, nossa, foi incrível assistir aquele filme. Então, eu gosto muito dele como diretor, mas eu sinto essa fala um pouco... Não sei, essa fala puxa um pouco pra baixo, talvez, a carreira dele. Eu acho que ele devia reformular essa frase aí de ter... minha carreira toda foi pra fazer Frankenstein. Eu acho que não, eu acho que a carreira dele é incrível, né? Foi incrível e cada filme dele ainda é mais esplêndido do que o outro, apesar de termos críticas positivas ou não, né? Mas eu acho que ele tem uma filmografia maravilhosa e eu acho que ele devia mudar essa frase. Pois é, acho que na análise do filme talvez a gente consiga, né, trazer isso de forma mais esclarecida, mas eu concordo, assim, eu acho que já coloquei em outros episódios que às vezes quando autores, assim, diretores que tem uma visão muito única, acho que tô até me repetindo em falar sobre isso, mas em eles produzirem e fazerem remakes ou releituras, sabe? Porque sempre pode entrar na problemática de ser ruim, ou de não funcionar, ou de, sabe, não conseguir entender o personagem, sabe? Eu acho que eu tive essa mesma sensação tanto com o Frankenstein agora, né? E também com o Pinóquio, quando saiu o Pinóquio. Mas em geral, eu gostei bastante do Pinóquio. Eu acho que é uma boa releitura na visão do Del Toro, assim, né? Então eu acho que ele, em relação ao Frankenstein, ele tentou ir nesse mesmo caminho, né? De trazer uma visão dele, mas ao mesmo tempo de também retratar esse velho personagem do cinema, né? Da literatura. E assim, a gente tá falando aqui de Frankenstein, né? E eu sei que a maioria das pessoas já sabe o que é ou quem é o Frankenstein, mas acho que vai daqui uma recapitulação, assim, vamos recapitular um pouco sobre a história do Frankenstein, quem que ele foi e como é que ele surgiu. Então, o Frankenstein ele foi escrito pela Mary Shelley quando ela tinha apenas 18 anos, em 1818. A ela, que era filha de intelectuais, foi criada em meio a debates sobre política, ciência e filosofia. A Mary ela já estava inserida nesse ambiente que questionava os limites do pensamento humano. Então, o livro dela, ele nasce desse cruzamento entre a juventude, inquietação e um mundo, né, que estava em crescente transformação. E assim, quando a gente olha para esse contexto histórico, eu acho que dá pra gente falar que o livro ele é quase político, ele já nasce político. O que tu acha? Cara, eu acho que sem dúvidas, assim, principalmente ela em ser uma mulher, né, escrevendo nesse período, claro, ela tem a questão social, né, ela vem de uma classe abastada, né, e tem toda... E a própria produção do livro vem de uma aposta, né, de uma dinâmica que eles fizeram entre outros autores da época, né. Acho que um deles é o Lord Byron, aí tem um John Polidori, entre outras personalidades. E eles fizeram uma aposta, né, uma competição para quem escrevia a melhor história de terror. E aí vai surgir essa grande obra que, né, repercute até hoje. E eu acho que sim, tem todo um teor político, assim, e principalmente por representar, acho que os anseios da época, né? Cada obra vai, né, representar os anseios da época, então ela escreve a partir do próprio contexto, né? Acho que com o surgimento da própria questão dos surgimentos científicos, né? As novidades científicas, então eu acho que é um período pungente, sabe? Eu acho que o livro ele surge, né, nesse contexto. E para falar algum desses contextos históricos que estavam acontecendo naquela época, a gente pode falar, por exemplo, da questão da Inglaterra, né? Que era começo ali do século XIX e tinha grandes transformações na cidade, assim, tudo crescia muito rápido, e ao mesmo tempo que as coisas cresciam rápido, a cidade crescia rápido, também a desigualdade escancarada, e também tinha uma sensação de que o mundo estava mudando rápido demais. Então, assim, aquele período a gente vê o pessoal ali da alta classe florescendo, tendo mais, adquirindo mais, e ainda assim a classe mais baixa ali tendo que pedir esmola na rua, né, tendo essas diferenças que se permanecem até hoje, mas que naquela época estavam ali também começando a ficar mais evidente, né. Então é um período muito de ansiedade coletiva, e aí isso de certa forma também vai atravessar o livro, né, porque o que a gente pode dizer é que toda obra, isso eu aprendi com os historiadores, que toda obra, ela é fruto do seu tempo, né, não existe a coisa de ser não existe, a obra não é futurista, a obra, ela é fruto do seu tempo. Sim, totalmente, né, isso, acho que a gente sempre tenta partir, né, desse ponto de que ela fala de seu próprio contexto, né, e aí, trazendo essa questão que tu falou, né, de ser político ou não, eu acho que, pô, é uma história que ela
traçada de diversas questões morais e éticas, né? Claro, tanto te trazendo o próprio contexto, assim, mas ela vai debatendo, assim, em relação ao Frankenstein, né, ao monstro de Frankenstein, essas questões de quem tem o direito de criar, né, o que é ser um deus, né, então, e a própria questão de ser responsável pela própria criação, que a gente vai ver isso a partir do Victor. Então, eu acho que essa questão da ética, ela é muito acompanhada, assim, e esses debates, né, de quem é considerado humano, quem é excluído dessa categoria de ser humano, o que é ser humano, né, então, eu acho que a gente vai perceber no livro, né, eu já li o livro da Mary Shelley há muito tempo atrás, eu não lembro totalmente, assim, mas na história a gente percebe, né, que ela retrata essa criatura, né, como uma criatura que ela não nasce monstruosa, assim, a priori. Ela com o decorrer da história, ela vai se tornando monstruosa porque ela foi rejeitada. Então, eu acho que também vai relacionar com esses debates de exclusão social, né, então tudo que esse período estava trazendo, assim, para eles. E até tu comentou também sobre a ciência, né? E como nessa época a ciência era um fator, né? Porque havia várias faculdades ali de medicina que estavam se desenvolvendo, né? E a ciência estava avançando com experimentos, descobertas e teorias sobre tudo e todos, assim. Então, e também a questão do limite ético, né? O que é ético fazer? É ético criar outro ser humano? É ético brincar de Deus, que é o que o filme realmente, né? A obra em si realmente toca, né? Brincar de Deus, o quanto que o homem pode brincar de Deus, né? Então, a ideia de que o ser humano poderia dominar a natureza ou até criar vida, e isso deixa de ser uma fantasia e pode virar, né, uma possibilidade concreta. E também, hoje em dia, a gente, sei lá, dá pra discutir também isso com o IA, né, e com outras coisas, assim, mas naquela época tinha essa obsessão pela ciência em fazer outro ser humano perfeito, né, entre aspas, da mesma forma que Deus criou os humanos. Essa questão sobre a ciência fora de controle, né? Meio que ela também traz esse debate. E como tu falou, acho que dá para relacionar muito bem com o nosso contexto, né? Acho que as IAs, ela é um pouco disso, né? Ela é uma criação humana que a gente também trouxe, sei lá, no episódio que a gente fez sobre Matrix, né? Sobre essa questão da revolução das IAs, de se tu não tem um controle sobre a tua própria criação, e é hoje que a gente vê isso em relação às IAs, né? Teve recentemente, lembrei agora recentemente que teve aquela discussão de IAs interferindo em imagens e pessoas pedindo para, né, colocando imagens de mulheres na IA para poder tirar a roupa dela, sabe? Então, isso é um grande perigo, assim, na internet, sabe? Eu acho que se tu não tem... Esse é só um exemplo, né, específico que já demonstra o perigo de tu não trazer o controle em relação a uma criação, mas os diversos outros perigos que pode trazer, né, se a gente tem uma inteligência artificial sem uma legislação, sem um certo controle dos limites e da onde ela pode ir, né? Casa muito com o Frankenstein, né, sobre a criação da vida e o quanto que isso pode ser perigoso quando as pessoas realmente, como tu falou, não tem limite, né? Tudo parece que é possível e no ego do ser humano a gente se acha muito capaz de dominar tudo em volta e tá tudo bem, né? Só que não. Mas assim, antes mesmo das pessoas lerem o livro de Frankenstein, ele já meio que existia no imaginário coletivo através do cinema. Eu acho que muitas pessoas, obviamente, foram ali atrás da obra, mas pelo menos pra mim, eu conheci o Frankenstein realmente no cinema, por filmes. E isso muda completamente a forma como a história vai ser entendida, porque tem essa discussão entre obra e entre adaptação. Então, o que a gente acha sobre o Frankenstein vem em grande parte das telas do cinema e não só das páginas. E eu queria te perguntar se tu teve algum outro contato com a obra, além de tu ter lido o livro, né? Se tu viu outro filme, né? Ou como é que foi esse teu contato? Então, sabe que eu, pensando sobre isso, até lembrei de um filme bem icônico, assim, em relação ao Frankenstein, que é considerado uma das adaptações mais próximas do romance, né? Que é o Frankenstein de Mary Shelley,
de 1994, em que eu lembro trechos do filme, mas eu até fiquei com vontade de reassistir ele, porque nesse filme quem interpreta, né, o monstro é o Robert De Niro. Então, eu acho que... E aí eu tava até, né, relembrando algumas cenas e a caracterização do De Niro como Frankenstein, ela é muito boa, assim. E também, outro que eu lembrei é o Frankenweenie, que é uma animação do Tim Burton. Amo essa animação. E que é uma animação muito boa. E também é uma releitura, porque nesse filme é o cachorro do personagem principal, do menino, né? Que ele é revivido. E é pela visão do Tim Burton, né? Então ele traz essa história em stop motion. Que também a gente consegue ver, acho que esse reflexo do Frankenstein também em Edward Mãos do Tesouro, eu acho que é bem perceptível. A Noiva Cadáver. Então acho que são obras que trazem, né? Qual é a palavra? Essa influência do Frankenstein no cinema. Mas teve um que eu acho que eu lembrei que eu acho que talvez tenha mais carinho, assim, que é de uma série, que é de Penny Dreadful. Não lembro se tu já assistiu a série. Já. Eu gosto muito de como ele é como ele é trazido na série, até porque ele acaba tendo bastante tempo de tela e desenvolvimento do personagem enquanto Frankenstein, a criação dele, ele é um personagem importante na história, e ele é um dos que eu mais lembro, assim, acho que talvez por ser uma série, por tu acompanhar os episódios, assim, e que também tem um desenvolvimento para além do Frankenstein enquanto criatura, sabe? Nossa, sim. Tu me fez relembrar essa série que na minha cabeça tava super, sei lá, no fundo da minha cabeça, Penny Dreadful, que é uma série super divertida. Divertida, no caso, boa, assim, é uma série mais de dark, né? Ela é meio gótica e ela conta vários desses casos góticos dessa era vitoriana da Inglaterra, né? Então tem o Frankenstein, tem, eu acho que o Van Helsing, né? Então, assim, é uma coisa muito da era vitoriana, gótica, e é muito divertida. É muito divertida, no caso, ela é de drama, tá, galera? Mas ela é divertida porque ela é boa. Mas tu tem alguma memória, assim, específica? Mas, assim, tu falou sobre personagens que viveram ou que tem referência no Frankenstein. E aí, pra mim, o que veio na minha cabeça é o monstro da Universal, que é aquela imagem mais clássica do Frankenstein que foi criada pela Universal nos anos 30, né? Em 1930, que é aquela criatura que é um corpo grande, assim, gigante, tudo todo desajeitado, né? E não fala nada, ele é mudo e que associa diretamente ao horror e também a um sentimento de ameaça. E aí essa versão, ela foi criada, né? Foi feita ali pelo Boris Karloff, com uma maquiagem super icônica, que eu acho que até hoje é a maquiagem, é o jeito que todo mundo lembra do Frankenstein. Eu acho que tu vem na cabeça assim, esse Frankenstein vem essa imagem, assim, e foi depois adaptada para várias outras histórias, né, eu lembro que a Turma da Mônica tem um episódio da animação da Turma da Mônica que eles mostram alguns monstros e tem o Frankenstein, e é o Frankenstein do Boris Karloff, né, que é o mais icônico que vocês possam imaginar, esse aí, que vocês estão pensando agora mesmo. E esse é um monstro dos anos 30, né? Então foi quando talvez surgiu ali a imagem do Frankenstein e foi atravessando décadas e virou uma referência automática quando a gente vai falar em Frankenstein. Sim, eu acho que ela é... Eu nunca vi o filme, tá? Mas eu acho que ela é realmente a imagem que mais ela vai repercutir, né? E é a imagem que a gente conhece, talvez as pessoas nem conheçam pelo filme, mas a partir da influência que o filme vai ter, né? Porque, como tu falou, né? A primeira adaptação pro cinema desse Frankenstein, que ele tem os parafusinhos na cabeça, né? E tu falou até do Turma da Mônica, e realmente, na Turma da Mônica tem todo o arco, né, dos fantasmas, né? E nos quadrinhos, né, da Turma da Mônica, é o Frank, ele é um personagem, né? E é essa mesma identidade visual, né, dos parafusinhos na cabeça, do risquinho, assim. Então, eu acho que realmente é a que vai mais repercutir e em que a gente acaba mais conhecendo, assim, né? Mas é isso, acho que como eu comentei, né, eu acho que essa influência do Frankenstein a gente vê em diversos filmes que até não trazem ele diretamente, mas tá lá essa questão do criador e criatura, né? Exatamente. Mas eu sinto também, assim, que com o tempo, o cinema ele foi simplificando a história do Frankenstein. Porque a criatura, ela passou a ser vista como um grande perigo, enquanto o Victor Frankenstein, que é o
o doutor ali que faz o Frankenstein, que vai criar a criatura, né, o cientista, ele virou só um cara excêntrico que foi longe demais, algo assim, sabe? E aí parece que acaba que apaga a complexidade moral da história e transforma mais em um conto de terror fácil de consumir, sabe? Eu penso que porque tem outras adaptações, não foi só essa, galera, mas, tipo, vocês podem contar, tem 1 milhão de adaptação do Frankenstein na internet, no cinema, né? E também em séries e tudo mais. E eu penso que foi ficando muito fácil, né? Muito fácil, assim, é só um monstro e era isso, assim, ele é do mal. Sendo que não é isso, sabe? Ele não é mal. E aí começa, o estereótipo acaba que engole o romance, sabe? E eu acho que a questão não é ter essas adaptações. Eu acho que faz sentido ter adaptação. A gente vive numa cultura que tudo meio que vira uma adaptação. Mas eu acho que o que incomoda é o fato de que elas criaram um Frankenstein quase padrão, assim, sabe? E aí a questão da solidão, da inteligência, da capacidade de reflexão e o sofrimento ficaram em segundo plano. Parece que nem existem mais. E aí o estereótipo ele vai tomando conta, né, da cena, vai tomando conta ali de toda a adaptação que a gente for falar de Frankenstein. Então, pra mim, eu gosto de Frankenstein, mas eu sinto que ficou muito... como eu posso dizer, muito... Não é datado. Mal interpretado, realmente. Acho que é a frase certa, assim, sabe? O filme, a história foi sendo mal interpretada e hoje em dia tudo... é meio que um estereótipo, sabe? Sim, acho que pela questão do tempo, né? Acho que tanto pelo tempo do livro, que o livro já é bem antigo e também da primeira adaptação ali da década de 30, eu acho que dali até hoje, assim, do que a gente tem de obras que adaptaram esse monstro, eu acho que sim, vai se perdendo a filosofia central e talvez até os debates centrais que a Mary Shelley queria trazer, assim, e trouxe, né, no livro, e eu acho que isso vai se dar tanto, acho que por essa construção mesmo de imagética do monstro, né, porque assim como a gente trouxe também no episódio que a gente fez sobre o Nosferatu e sobre o Drácula, assim, que com o tempo acho que vai se perdendo, né, esse eixo central, a discussão central. Qual é a discussão central hoje do Frankenstein, né? Porque na imagem, na visão popular, ele é um monstro, ele é um ser, ele é uma criatura e que ele não tem sentimentos, ele é, enfim, ele é assustador, ele é mau e não se volta, né, ao cerne do personagem, né? Exatamente, e aí a gente tem agora a adaptação do Guilherme Del Toro, que entra nesse cenário e talvez tenta modificar esses estereótipos e trazer uma nova leitura, uma nova roupagem pro filme. Meu criador contou a história dele. Então eu vou lhe contar a minha. Então, né, a grande intenção do diretor é essa possibilidade de reencontrar o Frankenstein que o cinema perdeu e deixou de lado. E aí eu te pergunto, qual que era a tua expectativa pra esse filme? Porque, assim, eu vou dar um spoiler aqui de mim, né? Eu acompanhei toda a construção desse filme, assim. Só não tava lá, né? Mas as notícias... Eu vi todas as notícias quando o doutor falou que ia fazer o filme, quando ele começou a dizer sobre o filme, e aí depois que o filme saiu, e aí depois que também saiu as outras entrevistas. Então, assim, eu acompanhei todo o desenrolar do filme, então a minha expectativa tava lá em cima, tá ligado? Muito, muito engraçado. Só tava escrevendo o roteiro junto com o Del Toro. Então, pra mim é diferente. Eu não acompanhei produção, pós-produção, não acompanhei, assim. Eu acho que até devo ter pego de surpresa, assim, que ia ter uma adaptação do Del Toro sobre o Frankenstein. Eu acho que a gente sempre, né, fica animado quando a gente gosta de um diretor, principalmente o Del Toro, assim. Mas, assim, não tinha muita expectativa, sabe? Como a gente falou, eu gosto da história do Frankenstein, é uma boa história, assim. Já li o livro. Mas não tava, assim, animado pra ver. Nem imaginei que ia ter uma repercussão grande, porque é um filme que tá, né, como melhor filme, né, indicado melhor filme no Oscar 2026, então ele tem, né, o seu espaço de alguma forma, é um filme da Netflix também, tem essa questão, mas eu não tinha, assim, expectativa, sabe, eu fui assistir o filme, né, em casa mesmo, na Netflix, e a partir, né, de assistir, eu fui moldando a minha opinião, assim, e como a gente, né, comentou brevemente no primeiro bloco, assim, eu
tenho várias questões sobre esse filme, sabe? Não, como a gente colocou ali, era um anseio do Del Toro de fazer esse longa, mas às vezes eu fico pensando se realmente era necessário, se não... Como eu falei, eu sempre gosto de afirmar isso, que eu prefiro muito que esses diretores, né, produzam obras originais, né, enfim, narrativas originais, porque às vezes é muito mais proveitoso do que fazer um remake, uma releitura, uma readaptação. Eu acho que a gente trouxe um pouco desse debate no episódio do Nosferatu, de novo, né, do Nosferatu Robert Eggers, que é um remake de um filme que já foi feito, então... mas aí, enfim, a gente tem essa... Não, desculpa, mas essa visão, né, do Del Toro de realmente querer fazer esse filme, então a gente vai lá e assiste, né, porque a gente gosta do diretor, mas, assim, é um saldo meio a meio, sabe? Eu acho que, pra mim, também é um saldo meio a meio, assim, 50%, 50%, porque eu sinto que no filme ele quer ser muito fiel ao texto da Mary Shelley, ele quer... até onde ele pode ali imprimir o que foi, né, o livro dela, mas ao mesmo tempo ele também quer fazer a própria visão dele, daí fica essa discussão entre eu vou seguir o livro ou eu vou fazer a minha visão, e aí eu acho que isso passa muito pela criação em si do Frankenstein, sabe, da persona ali do Frankenstein, das características dele, e também de como ele foi... realmente desenhado ali, né? Como ele foi feito também pelo Jacob Elord. Então, pra mim, eu até já falando, né? Eu gostei do filme, eu acho que é um filme bom, mas eu sinto que ele tem muito... ele escorrega muito em algumas coisas. O roteiro dele, assim, eu acho que se arrasta demais, toda aquela narrativa dele tá contando pro marinheiro, né? A história. Acho meio chata, assim, que o Frankenstein tem... Ele tem, né, o monstro, né, ele tem várias oportunidades de matar o Victor e não mata, né, então isso pra mim é um pouco cansativo, mas ainda assim eu achei um filme bom, sabe, e eu acho que é pela questão também que dá pra gente até falar sobre isso, né, se é um filme que assusta ou não, né, se esse Frankenstein, ele assusta pelo terror ou ele tem algo mais dramático emocionalmente, sabe? Da onde que vem o nosso medo aqui nessa história? Pra ti, assim, da onde que vem o teu medo nessa história, por exemplo? É meio difícil, né? Acho que quando tu pega uma obra que já foi reinterpretada inúmeras vezes, é difícil tu fazer algo diferente, né? Algo novo, assim. E aí, como eu coloquei, assim, às vezes eu sempre fico me questionando a necessidade de ver um remake ou uma releitura. Me questionei em relação a esse filme, né? Mas a gente tá aqui, então a gente vai abordar as coisas boas também. Mas eu acho que, pelo menos no filme, assim, ele... Como tu falou, é um filme longo, né? Um filme de 2 horas e meia. É um filme cansativo, assim. Eu acho que ele, do início, assim, ele demora pra gente, sei lá, se sentir imerso na história. Eu gosto do visual. Gosto muito do Oscar Isaac como Victor Frankenstein. Eu acho que ele é um bom ator. Tanto também o ator que faz o monstro de Frankenstein, né? Que é até um ator que é de Euforia e agora tá em vários papéis também. Mas eu acho que o que a gente consegue ver no filme, assim, é uma mudança no sentido do que é o monstro, assim, né? Eu acho que talvez, como tu falou, né? Talvez tentando reproduzir de uma forma bem fidedigna o livro, mas eu vejo também de uma forma diferente, assim. Eu acho que ele recentraliza a história, falando e abordando mais sobre a questão do afeto em relação ao monstro, né? Esse monstro que não nasce mal, mas torna mal porque ele é rejeitado. Então eu acho que talvez no filme do Del Toro a gente consegue ver isso um pouco melhor e, enfim, acho que o novo, assim, é meio difícil de encontrar, sabe nessa adaptação, assim. Mas eu acho que de várias adaptações também do próprio Victor, eu acho essa menos caricatura, sabe? E mais humano, assim, sabe? E também no símbolo da criatura, né? No horror que ela traz. E também eu vi na internet, né, que o pessoal falou que esse monstro é um monstro bonito, né? Acho que pela própria imagem também do ator, né, que faz o Frankenstein, ele não é tão horroroso assim, não sei, pelo menos não passa a visão de ser um monstro horroroso, sabe? Então tem essa diferença, eu acho também. Pra complementar, assim, numa frase, eu acho que acaba sendo um terror menos físico e mais existencial. Eu acho que essa frase, ela sintetiza a minha ideia, assim. Nossa, eu adorei isso, porque eu não tinha pensado que ele era mais um horror existencial do que um horror físico.
Porque quando a gente pensa em Frankenstein, a gente pensa mais um pouco assim no horror físico até, se a gente for pro lado do body horror, talvez, né? Mas algo mais, assim, de suspense também. E o filme não vai pro suspense, né? O filme, ele realmente se atenta mais às questões sociais, às questões de pertencimento, às questões de solidão. E aí tem esse horror... Eu adorei, eu não sei se tu inventou isso, mas já vou usar. Horror existencial. Mas assim, tu comentou sobre o Frankenstein do Jacob Elord e muito se foi questionado por que o Del Toro buscou um ator que é considerado um galã pra esse papel de um monstro. E até porque também a maquiagem não é tão assustadora, porque o Del Toro tem essa capacidade de fazer maquiagens assustadoras, a gente sabe disso. E também nas outras reimaginações do Frankenstein ele é mais assustador. E o que fica visível é que o Jacob Elord, ele tem, pelo menos pra mim, assim, e que eu fui entendendo, né, que ele tem talento suficiente pra segurar esse personagem e pra trazer o que há de mais bonito e assustador na criatura, sabe? Porque eu acho ele um ótimo ator, assim, eu acho que ele é um ator que tá ainda em construção, mas acho que ele conseguiu fazer muito bem o papel do monstro, porque pra mim, assim, ele é disparado o meu favorito no filme. A questão ali da construção, eu acho que o Del Toro buscou, de fato, uma identidade própria pra sua versão, assim, ele não queria fazer algo que já tinha sido feito ali vamos supor lá, que a gente comentou, né, do filme da Universal dos anos 30, sabe? Já tá batido, todo mundo já sabe como é que é. Ele queria buscar uma visão, uma identidade própria pro monstro dele. E deixar de lado essa ideia mais que o Frankenstein parecesse um zumbi, né? Ele vai mais pro lado humano mesmo da criatura. E, como eu falei, né? O Jacob Elord, pra mim, é o melhor personagem do filme, que tá atuando melhor. Até porque, como tu comentou do Oscar Isaac, e eu gosto do Victor dele, só que tá realmente no limiar. Ele não tá tão caricato, mas ele, um pouquinho mais, ele ficava muito caricato, sabe? Eu acho que tá ali... é do personagem algo mais exagerado, eu acho que faz parte da construção do personagem ele ser um pouco mais exagerado, um pouco mais exacerbado, mas eu acho que, felizmente, ainda bem que fica ali no limiar, sabe? Um pouquinho mais já ia pro caricato, que daí ia ficar meio zoado, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que eles estão bem no filme, como uma dupla, assim. E eu gosto também que o monstro em si, ele não tem um olhar... ele tem um olhar mais com empatia, sabe? E ali o doutor, ele olha pra esse monstro com mais empatia, colocando mais o coração, assim, porque a gente vê toda a trajetória dele, né? Depois que ele sai ali do castelo do Victor, ele vai aprender sobre o mundo, e são cenas lindas, as cenas que ele passa com aquele senhor, né? São cenas muito belas, de fato. E aí eu acho que é quando suaviza mais um pouco, né, a história, e aí passa a gente ver um pouco mais realmente do belo do Frankenstein. E aí depois tem um contraponto com ele de fato se tornando um monstro, né? Então, assim, eu acho que tem pontos bem positivos nessa história, sabe? Sim, eu acho que na própria trama, assim, o livro da Mary Shelley parece, né, como o próprio contexto, né, de ser uma competição de escrever uma história de horror, né, gótico, né, hoje é assim, colocado dessa forma, mas no filme do Del Toro, ele, né, tem essa visão diferente, né, e como eu falei, né, essa visão mais existencial e como tu colocou, essas cenas em que ele vai se relacionando com o mundo, ele vai pra natureza, né, e ele vai se humanizando, então o Del Toro, ele é até engraçado dizer isso, mas ele foge um pouco da história de horror, desse monstro que mata pessoas, porque no livro ele mata, ele assassina, e no filme do Del Toro ele tá só atrás do Victor, porque ele, né, tá meio que num processo de vingança, né, do porquê o criador dele não aceitou ele como ele é e tal, e abandonou ele na casa, né, pegando fogo pra morrer. Então, a gente tem uma história, né, um drama emocional mesmo, né, e de novo, né, voltando para a questão do abandono, da culpa, né? E também dessa redenção que ele vai atrás. Então, essa criatura ela não é tão violenta, né? Quanto a gente tem no livro e também em outras histórias, assim. Então, acho que, se a gente for pegar, assim, diferencial, acho que esse também é um ponto, né?
E é isso, acho que o Del Toro ele acaba criando esses momentos muito mais humanos, sabe? E também na própria relação entre o criador e a criatura, assim. Eu gosto bastante também da cena, né, depois que ele cria, né, o monstro, a criatura, depois que o Victor cria, ele fica lá preso no sótão, né? Quase é algo ligado ao esgoto, né? Que vai pro mar, parece, assim. E essas cenas, elas É me tipo um deixaram... calabouço, só lá em cima. Isso, obrigado. É tipo um calabouço. E essas cenas, assim, elas... Eu gosto de como ele trabalha essas cenas. Elas também são bem tristes também, porque a gente consegue ver o monstro, né? O Frankenstein, tentando entender por que ele tá preso, sabe? Ele vê uma folha ali, ele vê a água escorrendo, ele fica com a mão na água e a água escorrendo. E aí depois, com o processo, o Victor ele fica violento com o Frankenstein e dá pena, assim, sabe? De ver essa mudança, porque o Frankenstein quer que ele fale alguma coisa, porque ele fala só uma palavra, né? Não lembro qual agora exatamente. E aí depois ele fica... Victor. Victor, né? E aí ele fica cobrando que ele, né, fala mais palavras ou demonstre que há alguma inteligência. E aí até em um diálogo com a Mia Goth, com a personagem da Mia Goth, que ela fala que o Victor não vê, não consegue ver sabe, o ser inteligente, né? O ser consciente dentro do Frankenstein, porque é isso, né? Ele não consegue ver a potencialidade daquele ser ali, sabe? Ele cria ele e aí ele meio que quase como um experimento que não deu certo, abandona, né? Então acho que essa parte dramática, né, do filme, acho que ela vai ser um pouco um ponto principal. A gente fala, né, o Frankenstein, ele é um ser limitado, mas na verdade quem tá ali limitado é o próprio Victor, que não consegue, como tu falou, ver a grandiosidade desse ser que ele criou, e o quanto esse ser é um ser puro, né, e por isso não sabe falar, e por isso não sabe se comportar naquela sociedade ali, porque ele realmente é puro, né? Ele nasceu ali, nada de contato externo, assim, né? E como todo um bebê, na verdade, né? Se a gente for pensar, né? O bebê nasce ali sem nenhum contato e vai se moldando ao longo do tempo e vai, né, criando as suas próprias percepções e experiências. Então, basicamente, é isso. E aí, até queria te perguntar o que tu achou da atuação da Mia Goth, porque ela tá nesse papel da Elizabeth, que é ali uma moça que vai casar com o irmão do Victor, mas ela acaba ficando entre o Victor e o monstro, né? O monstro Frankenstein, como é o nome de fato. E tá numa atuação bem mais concisa, né? Um papel mais calmo pra Mia Goth, que é essa já estrela do cinema de horror, que fez a trilogia do X, né? Então, quero saber o que tu achou da atuação dela ali como Elizabeth. Assim, sabe que da primeira vez que eu vi, assim, claro, ela é uma grande atriz, ela tem um peso, acho que, como tu falou, por todas esses longas que ela vem fazendo, né, focado no terror, mas, assim, na real, até pegando uma crítica que eu vi, assim, em relação a ela parece que no filme ela quase vai ser, sabe? Tipo, quase vai ter o seu grande momento, sabe? Quase vai ter, sabe, o seu espaço. Não que ela não tenha espaço no filme, sabe? Mas eu acho que, não sei, talvez pela relação ali de a gente ter grandes atores que acabam estando em tela ao mesmo tempo, pode acabar dando essa... Não convergindo tão bem, assim. Não que eu tô falando que a atuação dela é ruim, assim, é uma baita atuação. Mas eu concordei com essa crítica que eu vi em relação a ela, sabe? De que parece que ela quase vai ter um grande momento, que ela vai quase, sabe, ocupar mais espaço nesse filme, porque talvez por essa questão de ela ser já essa atriz, que é uma atriz jovem, mas vem se consolidando, né? Provavelmente a partir da trilogia que tu falou. Mas é isso, assim, acho que eu não tive, assim, nada a mais, assim, em relação a ela, sabe? Grande atuação, a atuação da vida, não, pra mim foi algo tranquilo, assim, sabe? E além da Mia Goth, a gente também tem o Christopher Waltz, que tá em papel menor, que é o tio dela, e que banca o Victor nesse experimento dele. Ele sempre vem fazendo papéis menores atualmente, ele também que é um grande ator, assim. Lembro muito dele no filme do Bastardos Inglórios, do Revoar Chachana, que ele é o nazista que toma leite lá. E aí, nesse papel ele tá um pouco menor, mas também tem uma certa relevância na trama, né? Ele que faz todos os aparatos para que o Victor consiga bancar ali, né, a criação dele, de fato. Mas eu acho que, pra mim, a morte dele é um pouco desperdiçada na trama e não tem consequência. Porque fica nessa questão ali deles irem... Da Elizabeth descobrir que o tio dela morreu, mas daí ela não descobre, aí ninguém mais pergunta dele, fica por isso mesmo e morreu.
Mas pra mim ficou um pouco desconexo essa parte. E é isso que eu falo da questão do roteiro, sabe? Eu sinto que tem alguns tropeços de roteiro e que eles não conseguem, né? O filme em si, do Toro, não conseguem resolver. E aí a morte do Waltz, né? Do Christopher Waltz, pra mim também é esse tropeço de roteiro. Esse personagem eu até vi que ele é um personagem criado, né, pro filme. Eu acho que pra ter esse papel mesmo dessa conexão, né, de incentivar tanto ali como amigo, ele vira amigo do Victor, mas também a questão financeira, né, ter esse incentivo financeiro né, de auxiliar o Victor a fazer esse monstro, né, não fazer esse monstro, mas enfim, continuar os seus estudos, né, de criação de um ser. E depois, né, ao longo do filme a gente vai percebendo os motivos também que ele tinha, né? Ele não era só um cara rico que queria dar dinheiro pro Victor. Ele queria... Verdade, né? Ele queria descobrir como é que ele poderia se curar, que ele também estava doente. E, assim, num contexto geral ali, o filme vai seguindo por esses intermédios. Depois, quando o Victor e o Frankenstein se separam, né? E aí o Frankenstein vai lá e aprende sobre ler, e aprende sobre a vida, né? E começa a ter uma consciência maior sobre o que ele é. E aí depois ele volta a encontrar o Victor e pede pro Victor uma noiva, né? Não uma noiva, ele pede alguém. A gente fala noiva porque é a noiva do Frankenstein, né? Uma coisa também comum do imaginário. Mas ele pede uma pessoa igual ele, que seja imortal, porque ele é imortal e ele já tentou e já morreu algumas vezes, mas nunca de fato morreu, né? Ele sempre volta porque ele de fato é um ser imortal. E aí ele pede pro Victor, né, alguém que igual ele, e o Victor nega isso pra ele, sabe? Tipo, não, tu tá doido, sabe? Então, uma abominação que eu fiz. E aí é o Victor renegando a própria criatura e trazendo também essa questão, essa temática de tu renegar a tua própria criação, né? E não atender a esse pedido de um ser que tá ali implorando por alguém como ele, para que ele possa passar a eternidade junto. E a grande questão é realmente sobre a solidão, sobre o sentimento de pertencimento que a gente busca a vida toda e que é sempre muito difícil de se achar. Cara, me dá até pena, assim, falando essa parte, que ele me lembrou agora exatamente, porque, cara, é muito triste, assim, porque nessa construção desse personagem, que a gente vai ver a partir do filme, assim, acho que até a gente desenvolvendo, né, sobre o filme, acho que eu até estou gostando mais dele. Pra te dizer assim, de antemão. Mas, realmente, né, mais ali pro meio do filme, o Frankenstein, ele alcança, né, o Victor, porque o Victor, ele é meio que... ele recebe ajuda de um navio ali, né, de um comandante que eles estão... qual é a palavra? Quando o navio, ele fica... Encalhados. Estão encalhados. E aí o Victor fica na cabine ali do comandante até ele melhorar, porque ele tá machucado, né? E aí, depois do filme, ele inicia pelo final, né? E depois vai recontando a história, né? Quando o Frankenstein chega à cabine, eu também gosto dessa parte que tanto dele pedir uma noiva e aí ele fica triste porque ele fala que ele é sozinho, ele já tentou se matar e ele não consegue. Mas a partir dessa parte também, acho que é mais ou menos meio do filme, o Frankenstein, ele simplesmente chega na cabine e fala assim, agora vocês vão sentar aí que eu vou contar a minha história. Eu gosto dessa parte, que daí, né, o filme é dividido nessas histórias, assim como eu falei, ele inicia pelo final, e depois, quando o Frankenstein chega na cabine, ele vai contar a visão do Frankenstein, né, que daí é a parte que a gente vê, né, do Frankenstein na floresta, conhecendo o mundo e tal, toda a história dele, mas eu gosto dessa opção também que o Del Toro colocou, porque, né, o próprio livro também inicia por essa parte meio do final, e aí o Victor contando as histórias dele. Mas eu acho isso interessante, sabe? Como o Frankenstein, ele cobra, né? Cobra que as pessoas que estão ali, né? O comandante, o Victor, saibam o que ele passou, sabe? O que ele enfrentou pra estar ali, sabe? Saibam as angústias dele, assim. Então, ele vai narrando, né? A trama dele pro comandante e pro Victor, contando os lugares que ele passou, a vida escondida que ele teve. E vai colocando, né? Bah, Victor, tu me causou... Toda essa angústia, essa tristeza que eu tenho é por causa de ti, tá ligado? Então ele coloca isso na mesa, assim. Mas, até te perguntar como tu leu o livro, não sei se tu lembra, a história também é dividida assim, porque tu falou que começa pelo final, mas aí no meio do filme tem a parte do Frankenstein, e isso também é no livro, porque pra mim ficou um pouco deslocado. Eu acho legal ter esses dois atos, mas eu não gosto da parte do Frankenstein, né, do monstro, chegar lá e falar assim, sentem agora que eu vou contar a minha história, o meu lado da história, sabe? Eu acho meio...
Ai, parece um pouco muito metódico, sabe? Muito metódico. Não é como se eles não tivessem, sei lá, 2 minutos atrás querendo se matar. Sim, sim. Eu acho que também pode ser um pouco clichê também, né? A forma como é colocada a cena. Cara, o que eu lembro mesmo, assim, que eu tinha até pesquisado normalmente, é que o livro inicia com o Victor narrando, né? A história dele. Não lembro agora se tem essa parte do Frankenstein narrar a sua própria história. Mas eu acho que não tem, eu acho que é algo do filme mesmo, sabe? Porque também eu acho que, de novo, né, o Del Toro focando, mas nessa visão, nesse momento mais humano, né? Porque esse é o momento humano do Frankenstein, né? Ele chega ali, claro, também tu falou, né? Eles estão se matando, se perseguindo, né? A gente depois descobre que o Victor tava ali no Ártico, acho que é no Ártico ali, por causa dessa perseguição, que eles ficaram um atrás do outro pra se matar, pra se destruir, então eu acho que essa é a parte humana, né? Porque até né, antes do Victor ficar mal e ser achado pelo comandante, a gente vai ver todo aquele atrito em relação ao Frankenstein indo atrás do Victor e também a parte que vai ter o assassinato do irmão e da Elizabeth, né? E também que volta ao que eu comentei, né? O Frankenstein, ele não tenta matar outras pessoas além do Victor no filme. E ele acaba a Elizabeth e o irmão dele morrem porque o Victor é um merda. É exatamente isso, sabe? Exatamente. Que o Victor é um merda. É isso que resume o filme. É um merda. Críticas. Top 10 críticas. O Victor é um merda. Não, assim, se o Victor tivesse só tido paciência com o monstro e tivesse tentado ali entender ele, conversar com ele e não fosse um arrogante babaca do caralho, tava tudo certo. Não teria história. Faltou pedagogia. Exatamente, faltou pedagogia. Mas aí eu quero te perguntar, né? Agora a pergunta que resume tudo, talvez, assim, né? Se tu acha que essa adaptação, né? Entre tantas adaptações, o que vale, né? O que justifica essa versão do Del Toro? Se a gente consegue justificar ela, se ela é importante hoje em dia, se ela traz alguma coisa de novo. E se ela realmente mexeu, né, com as pessoas, assim, ou até contigo mesmo, assim, o que tu acha? Tu acha que o doutor conseguiu ali criar esse filme de fato, ou ele vai passar além do Oscar, né, sei lá, vai passar batido? Então, acho que como eu coloquei ali de início as minhas expectativas, né, eram poucas. E quando eu assisto o filme, também eu não acabo terminando o filme com, uau, nossa, eu vi algo muito foda. Não tive essa sensação. Eu acho que como eu falei, eu acho que eu gostei mais do filme a partir, né, desse episódio, a partir de pesquisar, tu que tinha sugerido o tema, eu até falei, será que a gente fala sobre o filme? Porque pra mim não foi uma coisa tão grandiosa assim, sabe? Mas ele teve essa repercussão, foi pro Oscar, assim. Eu, sinceramente, como muitos dos filmes do Oscar, eu acho que não sei se deveria ter sido indicado, sabe, ali como melhor filme. Não sei se foi só pra fechar ali sabe, a cota dos filmes, mas da lista, né? Mas, assim, eu acho que eu acabo gostando mais do filme a partir de fazer essa reflexão que a gente tá tendo aqui em relação à história dele. E ele tem um final também, né? Que também, de novo, reflete essa lógica de humanização, né? Porque a gente tem um final em que o Victor, ele chama ele de filho, né? Antes do Victor morrer. Então é bastante focado mesmo nesse cenário de tentar mostrar que o Frankenstein, ele não é um monstro, ele se torna um monstro e ele tá nesse processo de entender a existência e questionar a própria existência. Então, eu acho que eu acho que o filme, ele se dá bem, eu acho que talvez é isso que a gente pode levar, assim, em relação a obras, em releituras em relação ao Frankenstein, é ter esse monstro que ele não é um monstro, sabe? Ele vai um pouco além, sabe? Eu acho que essa parte interessante, provavelmente deve ter outras obras que a gente não viu, que também tem essa mesma leitura, né, do Frankenstein, mas é um final também, o filme, que ele traz mais esperançoso o personagem, porque a gente tem a morte do Victor, né, e também tem o Frankenstein ajudando, né, o navio que tá preso no gelo, então ele solta eles pro navio retornar pra sua casa, então tava ali os tripulantes todos com medo, assim. É interessante porque nesse final que a gente tem, ele caminha pela neve em direção ao sol, meio que quase como esse saldo de terminando livre, sabe? Ou indo em busca da sua liberdade, de fato, né? Então, ele meio que acaba se reconectando, mas, né, naquelas com o Victor, e o filme acaba
nessa percepção do Frankenstein, sabe? Ele vai continuar na sua missão existencial, assim como todos estamos, de entender sobre a vida, entender sobre os seus objetivos, sabe? Então, eu acho que até a própria questão de pedir uma noiva, a gente percebe isso, sabe? Dessa solidão que ele procura, que ele percebe em si mesmo, né? Como a gente comentou, tem essa relação que ele cria com aquele senhor de idade, que depois é assassinado pelos lobos, né? Então a gente vê ele realmente em busca de uma conexão com o mundo, sabe? Eu acho que esse final, talvez ele acaba sendo diferente, porque no livro, né, o Frankenstein, ele faz uma pira pra queimar o corpo, né, do Victor, e meio que deixa implícito de que ele vai fazer o mesmo consigo mesmo, sabe? Então eu acho que essa perspectiva de ele andando, sabe, por horizonte, eu acho que talvez seja esse ponto diferencial desse monstro em busca da sua própria existência. Pois é um final poético no final das contas, né? No final é um final poético, assim, de certa forma. Por tudo que tu comentou, ele traz esse aspecto realmente mais da poesia em si, da existência humana. E aí, pra mim, assim, eu acho que o filme, ele é um filme grandioso, espetacular, porque a gente falou pouco, mas também tem toda o cenário do filme em si e a direção do Del Toro. E aí tem vários efeitos práticos, né? E tudo na obra é grandioso e magnífico, desde aquele castelo gigante ao navio gigante, né? Então tem todo esse aspecto realmente do filme em si, da obra em si, né? Só que pra mim ele ainda peca no fator expectativa, sabe? É um filme que tem pouco apelo popular, por ser uma história que já foi contada outras vezes e por ser um filme que tá bastante polido ali na tela. Como eu falei, ele é muito, sabe, desculpa, mas agora eu vou contar minha história. Uma coisa contra, assim, sabe? Ele é realmente muito bonitinho, muito polido e tudo mais. Então é difícil se identificar, pra mim, assim, eu achei difícil me identificar tanto com a criatura ou com o Victor, ou até mesmo com a Elizabeth, né? E aí cai um pouco o conceito, porque o grande motriz das obras do Guilherme Del Toro é tu se identificar com as criaturas, é o público se reconhecer e ter esse conhecimento, né, da empatia pelas criaturas dele. E aí nesse filme eu praticamente não sinto empatia muito, tá ligado? Eu sinto, a criatura tá sofrendo, o monstro tá sofrendo, mas beleza, sabe? Tipo, não acaba meio que essa sensação de liberdade como tu trouxe, né? Ele tá mais ali poético e tudo mais. Não é um final aterrador, não é um final dramático, não é um final que leva pra algo mais de terror, algo mais de vida real, assim, como poderia ser, sabe? Como já foi algumas obras também do Del Toro, sabe? Então eu sinto é um espetáculo visual, o filme com cenários super góticos, né? Que abraçam a estética gótica e tudo mais. Só que pra mim é um filme que vai perdendo peso. E eu não sei também se é por conta que tá no streaming, né? Eu acho que tem uma estreia quase escondida ali também, né? Tudo... E é um filme que perde imersão, né? É um filme que perde tu tá dentro dele, tu tá vendo ele em tela grande, daí por estar no streaming eu acho que também perde um pouco do tamanho do filme em si, e por isso mesmo que é um filme que talvez a gente não lembre com tanta força. Não que os filmes do streaming a gente não lembre com tanta força, mas eu acho que o cinema, o fator cinema é algo especial, sabe? Então, por isso o meu saldo total é que eu amo Del Toro de paixão, mas esse filme pra mim, ele deixou um pouquinho a desejar no que ele poderia ter feito, sabe? Além do que tu comentou também sobre a questão de por que a gente tá fazendo uma obra que já existe, sabe? Por que tu não criar algo novo, né? Tem muito capricho do diretor também, né? Sim, eu acho que tu falou bastante sobre essa questão de expectativa e por ter acompanhado o processo, né, do Del Toro falando sobre o filme, né? Eu fui ver mais depois sobre. E eu acho que, cara, até a minha experiência de ter visto o filme foi meio nessa lógica que eu trouxe de não ter tido muita expectativa em relação ao filme, porque eu assisti num momento, sabe, livre, sabe? Tipo, não parei, eu vou, sei lá, parar tal momento do dia pra ver o filme. Não, eu estava livre, o que tem aqui pra ver? Frankenstein do Del Toro, coloquei. Sabe, eu iria ver em algum momento ou outro por ser o Del Toro,
mas nessa mesma, né, expectativa de não ter tido uma expectativa, e também por depois sair do filme, né, em casa, e realmente não ter tido um grande impacto, sabe? E eu gosto muito de histórias que tem essa parte da filosofia existencial, lidando com a questão do existencialismo. Gosto bastante, eu acho que, como eu falei, acabei me relacionando muito mais com o filme, falando sobre ele agora, acho que também pesquisando pro tema, né? Mas eu concordo contigo, assim, esse fim, mas que tu não se sente satisfeito com as 2 horas e meia que tu passou ali vendo o filme, né? E também com os outros questionamentos que a gente trouxe, né? Mais uma releitura, mais um remake, qual a necessidade, sabe? E, de novo, né? O discurso que a gente trouxe sabe? Qual a visão a gente tem do Del Toro falando que é o filme da vida dele, que é o filme que ele tinha que fazer, sabe? Sabendo que é um filme que eu acho que ele não teve um grande êxito, sabe? Porque eu acho que a ideia era até ser um filme maior, né? Pelo que eu tinha entendido, assim, do que eu tinha lido. E não foi, tipo, tudo isso, né? Tem esse trabalho também que tu comentou tanto dos efeitos práticos quanto CGI, mas eu sinto que em alguns momentos me tirou um pouco da história, sabe? Eu gosto bastante do visual do Frankenstein, assim, mas eu acho que ele acaba, assim, tendo esses problemas narrativos. Eu acho que por ser um filme longo, sabe? Talvez essas partes, essas divisões que tem acabam dando essa impressão mais truncada do filme, ou até a parte que tu falou de, o Frankenstein chega lá e senta lá, não, agora eu vou contar a minha história. É meio clichê também, mas é isso, né? Acho que eu acho que vale o debate por essas questões que a gente trouxe nessas coisas novas que o filme ele vai trazer aí, mas a gente sempre, né, tem esse pé atrás com remakes, leituras, né? Coisas que talvez o autor poderia ter focado em uma obra original, né? É isso aí, galera. Nem sempre a gente aqui do História se gosta dos filmes que a gente fala. E é isso aí. E é isso aí. Mas não que a gente não gostou. A gente gostou, mas temos mais críticas negativas sobre. Mas ainda assim, é um grande filme que o Guilherme Del Toro fez. É um filme da vida dele, que ele ficou muito contente, muito feliz de ter feito. Também se era pra fazer um novo filme do Frankenstein que fosse pelo Del Toro. Assim, gera boas discussões, como a gente conseguiu ter em relação ao filme. Até fazendo, assim, esse parâmetro, né? Que, sei lá, se em 1818 o medo era o avanço da ciência, ou, né, como é que iria dar esse avanço. Em 31, com o filme, a gente tem a modernidade mais industrial, né? Então é uma nova visão também, é um outro contexto, e tudo retoma, né? Produzir tecnologia, produzir ciência sem assumir as consequências éticas. E aí eu acho que talvez a discussão da nossa geração com esse Frankenstein é sobre solidão, né? Sobre se sentir sozinho, sobre não encontrar propósito existencial, não se sentir conectado com a sociedade. E também fala sobre paternidade e abandono, né? O Frankenstein é simplesmente uma criança que o pai não deu atenção e ele se sentiu excluído e ele vai atrás do responsável por esse sentimento que ele teve, né? Então, eu acho que e, de novo, né, acho que são várias discussões, mas também retoma essa questão da moral, da ética, né, da ciência e desses debates de sentimento, de existência que o filme ele traz. Nossa, ele vai atrás da pensão dele, né? É sobre isso. A pensão atrasada. Então chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não se esqueçam que esse episódio ele é um recorte e claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora e as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente trouxe o Frankenstein do Guilherme Del Toro e também contando um pouco sobre a obra criada pela escritora Mary Shelley. Enfim, né, a gente gostou do filme, mas também tem muitas críticas negativas em relação à construção de roteiro e personagens também em si. Mas é um filme que, sem dúvida, tem o seu efeito por ser um filme que o próprio Guilherme Del Toro, o diretor, queria muito fazer há muito tempo. Era um sonho que ele queria realizar. Mas também tem a realidade dura que a gente só vai saber no futuro se esse filme vai se tornar tão relevante assim ou não.
Pode ser só também um projeto pessoal e tudo bem, foi o que ele fez e ele gostou, né? Mas o filme ele consegue se consagrar como uma obra única que traz à tona as suas próprias discussões sobre pertencimento, vida e morte. Nutrida também por uma produção riquíssima visualmente. Assim, pra mim foi um saldo, como eu falei antes ali também, né, no meio do episódio, meio a meio. Gostei, mas também não gostei. Na verdade, agora eu fiquei contente da gente ter gravado esse episódio, porque eu questionei um pouco, né, quando você deu a ideia, porque eu senti que não ia ter muita coisa pra falar, assim, mas eu acho que foi muito proveitoso ter explorado esse lado, né, a história do livro, da Mary Shelley, ter falado também um pouco, né, do primeiro filme, né, de 1931 ali, e eu acho que, como eu coloquei já acho que umas 2 vezes durante o episódio, e agora pela terceira vez, eu acho que eu acabei gostando um pouquinho mais do filme, porque eu já coloquei que eu não tinha tido um saldo tão positivo assistindo ele, mas acho que agora, né, com essas reflexões, com esse debate, acho que eu acabei gostando um pouco mais dele, mas também colocando esses questionamentos que, né, concordando contigo. Eu acho que talvez a gente tenha opiniões meio diferentes, mas também que se juntam nessa questão da necessidade, né, de ter mais um longa, né, de Frankenstein. Eu acho que também vai na mesma lógica de quando a gente fez o episódio sobre Nosferatu e questionou, né, essa necessidade do Robert Eggers fazer um filme com a sua própria visão do Nosferatu, que é um filme, sabe, alemão, sabe, não... Às vezes a gente fica assim, pra quê? Não cabe, às vezes. Não cabe, assim, acho que... Mas é aquilo, acho que isso também, talvez no caso do Robert Eggers, tem a ver com essa questão de Hollywood, sabe? Engolir muitas vezes os diretores e ficarem nesse anseio de reproduzir histórias que já foram contadas, remakes, releituras. Aqui a gente tem, né, o próprio Del Toro, né, esse anseio querendo fazer. É aquilo, né, se o Del Toro se sentiu bem, se sentiu feliz, tá dormindo tranquilo com isso? Então tá tudo certo. A gente assistiu, fez a nossa crítica e continuamos nossa vida assim. Nossa, muito isso. Nossa, falou tudo agora. Só esperamos que agora ele desencarne disso aí e parta pra outra. Faça mais animação, porque animação sempre dá certo. Isso aí. E é sempre bom lembrar, né, que o Stories é um podcast independente. Por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais. O @ é Stories_cast no Instagram e lá no YouTube é só procurar pelo canal Stories que vocês acham a gente facilzinho. E seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, deixe de avaliar e seguir o programa e os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso aí, até mais. Até mais, galera. Falou! Será que é o Frankenstein ou o monstro de Frankenstein? Não sabemos.